Boa noite. Antes de mais nada, eu queria louvar a Deus por cada um de vocês, por essa comunidade, que nesse momento, nessa música, na ministração e na oração de vocês, mais uma vez eu fui batizado no Espírito Santo. Amém? Pode aplaudir isso, porque para mim como diria o Faustão, quem sabe fazer ao vivo, Ministério de Música, me acompanha junto, rapidinho. Canta comigo rapidinho essa música. Jesus, teu nome é lindo, é maravilhoso, é mais que demais. Jesus, eu quero te amar com todas as forças do meu coração. Mais uma vez, Jesus, teu nome é lindo, é maravilhoso, é mais que demais. Jesus, eu quero te amar com todas as forças do meu coração. Amém. Nossa, que coro lindo. Vou pedir para aplaudir mais uma vez. Nossa, que bênção. Que bênção. Então o Senhor me deu essa responsabilidade de falar da autoridade no nome de Jesus. Responsabilidade, uma bênção, mas uma responsabilidade muito grande, porque nós sabemos que esse não é qualquer nome. E o meu objetivo é aqui, é a gente junto caminhar para entender 3 coisas básicas que é o próprio tema da pregação já nos suscita. Autoridade no nome de Jesus. Então, o que seria autoridade? O que seria o nome? E o que seria Jesus? Então a gente é remetido a uma realidade que nós estamos vivendo, mas muitas vezes nós esquecemos. Realidade de combate espiritual. A realidade de combate espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês não querem saber dela, se vocês não estão abertos, eu digo isso para vocês, é indiferente, porque essa realidade está acontecendo. É uma realidade que é independente até mesmo da nossa adesão. Na nossa realidade natural, os nossos sentidos nos impedem de estar em contato com essa realidade. Nós precisamos exatamente ir para o sobrenatural. E o mundo, nosso inimigo, quer fazer exatamente isso. Que a gente fique no natural. Então, eu queria que você falasse para o seu irmão: meu irmão, minha irmã, dá uma cutucada. Você foi, repete comigo, alistado no exército de Cristo. Não quando você completar 18 anos, não se apresentará em nenhuma unidade militar, mas você será revestido agora. Fala para o seu irmão: você será revestido agora. Você será revestida agora. Né? Se fosse até possível a gente trazer aqueles capzinhos, né? Nós estamos alistados nesse combate espiritual. E a gente sabe que soldado não pode dormir em serviço. Soldado não escolhe
em quem vai atirar. Soldado não escolhe o inimigo. Soldado não escolhe nem a posição. Nós sabemos que existem diversos pelotões, existem diversas habilidades que constituem uma tropa, né? Senão haveria só o exército de frente, não haveria tiradores de elite, né? Aqueles que manuseiam tanques de guerra. Exatamente, nós temos habilidades diferentes. Então, você está de verde? Eu não, esse daqui é um bege, né? Mais ou menos um bege. Que você possa, com a criatividade do Espírito Santo, olhar para a sua veste agora e ver aquela vestimenta militar, verde, toda camuflada. Olha agora para sua roupa. O Espírito Santo agora toca a sua visão para você enxergar aquele tecido camuflado. Agora, nós vamos naquela palavra maravilhosa de Efésios capítulo 6. Vamos junto comigo? Efésios 6, 10. Bem, acredito que a maioria seja tradução da Ave Maria, né? A minha Bíblia não é da Ave Maria. Todo mundo já está 6:10. Amém? Misericórdia? Amém. Então vamos todos orar juntos com autoridade proclamada. Para aqueles que não entenderam até agora ou não conhecem esse trecho, você vai fazer exatamente isso. Você vai se vestir dessa armadura. A armadura que você cristão, você cristã, se você até hoje, nas suas orações, no seu dia a dia, não faz essa oração diariamente, esse não é nenhum convite, isso é uma ordem do Senhor. Nós precisamos nos revestir para sair em combate. Então vamos ler juntos? Enfim, irmãos, no poder, soberano poder. Isso, a maioria é Ave Maria, né? Então, aqui eu estou com a minha Bíblia da CNBB, né? Então, vamos todos orar juntos. E, finalmente, irmãos, fortalecei-os no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. Mas sim de potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais no mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente, com desassombro, como é o meu dever. E que eu saiba pregoá-lo publicamente com autoridade, como é o meu dever. Queridos, agora revestidos dessa couraça, nós vamos entender essas armas. Como eu tinha falado, o soldado
ele não sai atirando em qualquer um. Ele precisa conhecer o seu inimigo. Ele precisa conhecer o campo de batalha onde ele vai caminhar. Ele precisa saber como utilizar a arma. Porque você não vai entregar uma bazuca na mão do garoto de 18 anos que acabou de se alistar. Não é? E muitas vezes nós temos essa imaturidade espiritual. Nós muitas vezes não sabemos como utilizar. Então nós já sabemos, estamos cientes que nós estamos num lugar de combate. Primeira coisa, nós temos que entender como é que são as regras espirituais. Nós temos que primeiro nos conhecer. Então, para nosso entendimento melhor, eu vou fazer uma breve explicação com relação a como Deus nos colocou nesse combate. Antes do início, no início dos tempos, antes da terra ser formada, Deus habitava com os seres celestes e com os anjos que Ele criou, antes da criação do mundo, conforme de Gênesis. E com Ele vivia naquela realidade. Nele vivia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que em um determinado momento, Deus pôs à prova, assim como Ele faz aos homens, aos seus servos, aos anjos. E então, essa prova para os anjos, prova de fidelidade, qual foi? Ele revelou aos anjos, criaturas dele, que ele criaria uma criatura melhor, perfeita, que estaria acima dos próprios anjos. Ele pensou em criar o homem. E nisso, a pessoa de Jesus Cristo já estava inserida nessa realidade, pois ele já habitava no Pai. E então, nós sabemos que houve uma rebeldia da parte de um anjo chamado Lúcifer. Esse anjo, não sabemos qual era a função exata dele, mas que nós sabemos que ele era um ser celeste que permanecia em segundo lugar no comando, logo abaixo de Deus. Nós temos os arcanjos, que através da Bíblia nós conhecemos: Miguel, Gabriel e Rafael. Lúcifer era um deles, e também não sabemos dizer ao certo se existem ainda outros. Mas esse arcanjo em segundo comando, Lúcifer, não quis participar, não aceitou perder o seu posto de comando. Com isso foi travado uma grande batalha nos céus. E nós sabemos, conforme a palavra, que essa batalha fez com que o inimigo de Deus fosse lançado fora da presença de Deus com 1/3 dos anjos. Agora eu não lembro se exatamente é 1/3, porque é 1/3, né? Então, toma um golinho d'água. Até nós temos essa descrição no Apocalipse, que o inimigo foi lançado. Mas nós também podemos entender que o próprio inimigo, que na verdade era um amigo, se tornou inimigo por vaidade e soberba. Ele se lançou, porque aquele que era amigo de Deus, nesse momento tinha ojeriza do próprio Deus que o criou. Então ele foi lançado junto com os anjos para fazer o seu próprio reino, porque a própria palavra diz que ele teria a soberba de querer se assentar no lugar de Deus, sentar no seu trono e ter o seu próprio reino. E a gente para pensar, Lúcifer, ele desistiu do segundo lugar em comando, no caso iria ser o terceiro lugar em comando, para se rebelar.
Vocês já pararam para pensar? Lúcifer, que quer dizer ser de luz, agora fora da realidade celeste, uma criatura com poderes dados pelo próprio Deus, usando esses poderes para se rebelar contra o próprio Deus. Uma das maiores ironias que a gente já pôde escutar, não é verdade? Amém ou não amém, gente? Que ironia, né? Às vezes eu me sinto escandalizado também. Quem se sente escandalizado? Como é que pode? Uma criatura de Deus usa o próprio poder de Deus para atacar o próprio Deus que te deu esse poder. Meu Deus do céu. Que ironia, um pouquinho familiar, né? Familiar, né? Deus dá poder a uma criatura sua, e essa criatura às vezes até usa esse poder contra ela mesma. Não lembra um pouquinho da gente? Não lembra, não? Que ironia, né? E a gente sabe exatamente que nossa realidade humana, aqueles que usam suas faculdades, o seu intelecto, muitas vezes contra o próprio Deus, o quanto isso é diabólico. E então, a partir de agora, o inimigo de Deus, que antes era amigo, que a gente pode conhecer mais como Satanás, ele tem um plano de atrapalhar as coisas de Deus, as obras de Deus. Então, ele vai atrapalhar exatamente o plano que ele tinha feito a prova aos anjos, que ele tinha oferecido aos anjos uma prova de fidelidade. E nós sabemos, já devemos ter escutado várias vezes, que o inimigo não pode tocar a Deus, o inimigo não pode se rebelar contra o seu Criador, porque o inimigo ele foi lançado fora, ele foi expulso ou se lançou fora da realidade de Deus, mas nós sabemos que Deus permitiu que ele conservasse, se não parte ou até mesmo a totalidade do seu poder. Por quê? Deus é Deus e Satanás é uma simples criatura. Primeira coisa que a gente tem que lembrar: Deus é Deus. O poder de Deus é infinitamente além do poder que Satanás conserva. Nós recebemos a graça na figura do nosso pai Adão de sermos criados. Deus pôs à frente o seu plano, e então a terra é criada, Adão foi criado e Satanás foi exatamente se utilizar, né, a conhecida serpente no jardim do Éden, para fazer o quê? Para colocar o plano dele em prática também. Se Deus tinha um plano maravilhoso para o reino de Deus, o seu próprio reino, o diabo também tem o seu plano para poder desfazer isso. E então naquela realidade, naquele contexto do jardim do Éden, né, quando Adão come a maçã, aquela árvore do bem e do mal, a gente muitas vezes até não entende, né? Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu até mesmo há pouco tempo não tinha caído a minha ficha sobre essa realidade, mas é uma realidade muito atual, que até, né, muitas vezes a gente acaba, muitas pessoas, nossos amigos, até familiares, tentam intelectualizar isso, né? Árvore, Gênesis, Adão, meu Deus, cadê o Big Bang nisso tudo? Cadê Darwin? Né? E então a árvore do conhecimento do bem e do mal significa o quê? Que o Satanás ludibriou, porque a ação de Satanás é parasitária. Parasita, sabe parasita? Ele não vai fazer nada por si só, ele vai sempre se utilizar de nós. Cabe a nós darmos a brecha ou não, em nome de Jesus. Então o Satanás dá ação ao seu plano para poder desbancar o homem do seu segundo lugar. E aqui naquele momento, quando ele come a maçã da árvore do conhecimento do bem e do mal,
nós podemos entender o que? O homem quer ser como Deus, o homem quer ter conhecimento do bem e do mal, o homem quer ser superior do que ele mesmo foi criado. E por mais que a gente, nem digo nós, mas por mais que o homem em si lute para conhecer tudo, a ciência, né? Eu não sou contra a ciência, não sou contra a medicina, não sou. Pelo contrário, eu estudo nutrição, né? Na área de medicina. E então, a soberba de querer ir além do que a gente pode. Já viu a criancinha que quer alcançar mais do que ela pode? Esse é o contexto. E quando a palavra de Deus diz que morrerá, comerem daquele fruto que eles não poderiam, morrereis, não seria uma morte de morte morrida, morrer, não, viver uma realidade de morte. Alguma semelhança com o mundo que a gente está vivendo? Não, né? Naquele momento, quando Satanás ludibria a vontade humana, a vontade do homem, ele cai em segundo lugar. E naquele momento, quem era o terceiro volta a ser o segundo, porque Deus permitiu e conservou assim. Quem era que estava em terceiro? Satanás. Porque a ordem perfeita do plano de Deus era esse: Deus, o homem e os seres criados, que no caso Lúcifer era quem comandava os seres celestes. Então, nossa realidade divina foi maculada pela soberba. E então precisou acontecer alguma coisa para restaurar esse plano de Deus, esse plano perfeito, para trazer o homem de volta para o segundo lugar. E aí Deus mais uma vez confirmou e deu continuidade ao seu plano. Foi necessário que viesse o seu próprio filho. Foi necessário que ele fizesse homem, o próprio Deus viesse. E a palavra diz que ele fez questão de se livrar de toda a sua realidade divina para poder se fazer igual ao homem. E aí a gente entra naquela realidade de quem é Jesus? Quem é Jesus? No Salmo, não precisa pegar não, no Salmo 8, versículos 6 e 7, a tradução da Ave Maria, né, ela até altera um pouco, porque a Ave Maria é a tradução direto do grego. Mas o Salmo 8, Davi salmodiou falando que, no entanto, fizeste o homem só um pouco menor do que Deus, e de honra e de glória o coroaste. Você, Deus, colocaste o homem à frente das obras de tuas mãos, e tudo colocaste sobre os teus pés. Gente, essa é a nossa realidade divina. Até como eu tinha colocado no início, a tradução da Ave Maria coloca um pouco quase igual aos anjos, né? Porque essa palavra, na verdade, ela vem do hebraico Elohim, que significa próprio Deus, e a tradução vem do grego da Ave Maria. Nós fomos criados um pouco abaixo de Deus. Vira para o seu irmão e fala: meu irmão, minha irmã, você só está um tiquinho só abaixo de Deus. Vamos, gente, cutuca o seu irmão, acorda ele. Você só está um tiquinho, faz assim com o dedo, ó, só um tiquinho abaixo de Deus. Então o Senhor veio, como a palavra de Deus fala, o novo Adão, o novo homem. Jesus veio para ensinar o homem a ser homem de novo. Jesus veio para poder ser exemplo, para voltarmos
A palavra de Deus diz que quando o Senhor vier, aí nós realmente nos veremos como nós somos de verdade. Nós podemos, nesse momento, nós somos um protótipo de Jesus. Nós somos povo a caminho. E que glória saber que nós fomos criados não por obra do acaso. No livro dos Efésios fala: criaste o homem para a família de Deus, a perfeição. Como a palavra maravilhosa da música, eu sou maravilha, criatura o quê? Vinda da mente perfeita de Deus. E então o Senhor veio para nos mostrar o que um homem deve ser. O Senhor veio totalmente desnudo de realidade divina. Tanto é que ele, até o início do seu ministério, com seus 30 anos, ele viveu como qualquer outro homem. No seu ministério, que ele começou a trazer a realidade divina para nós e trazer um legado que permanece até hoje, o seu nome. A palavra de Deus diz lá em Filipenses, quem quiser abrir comigo, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11. Nós vamos conhecer a realidade deste nome. Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 11. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você vê que obediência de Deus, aonde que nós devemos sermos imitação de Cristo, né? Aquele livretinho, Imitação de Cristo, aquele livro maravilhoso, né? Velho, antigo assim, que traz uma espiritualidade profunda e ferrenha assim, de impregnar a gente. E por causa dessa humanidade do Jesus histórico, né? Como se fala, o Jesus histórico, a humanidade de Jesus que quis se fazer carne. Jesus suou, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus foi criança. Por causa dessa humildade, qual foi exatamente a recompensa dessa humildade? Versículo 9: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Agora nós já sabemos qual é o valor que tem esse nome de Jesus. É um nome que todo joelho se dobra, é um nome que está acima de todos os nomes. Se nós queremos utilizar essa autoridade no nome de Jesus, agora você já sabe qual é o poder desse nome. Se um soldado do exército, um atirador, tem que saber o calibre da bala dele, tem que saber o dano e o poder de atingir o alvo. E nós temos que saber qual é o poder do nome de Jesus. Está nessa palavra. Agora, nós sabemos o poder dessa arma. Agora, a autoridade. Por que Ele nos deu essa autoridade? A palavra de Deus diz lá em Mateus, Jesus disse logo depois ressuscitado, Ele chega aos discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Depois, Jesus, quando também estava com os discípulos,
Ele deu autoridade para curar enfermidades e autoridade sobre todos os demônios. E ele continua que milagres como esse, com autoridade, acompanharão todos aqueles que o crerem. Expulsarão demônios no nome de Jesus, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. E Jesus nos incita, Ele nos dá essa autoridade, Ele revela esse nome e diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. E a gente até pode pegar um exemplo de um milagre que Jesus não fez, que foi curar. Pedro curou, né, com a sua sombra. Jesus não curou ninguém com a sombra dele. Alguém quer curar alguém com a sombra? E se Deus permitir, mais criatividade ainda, né? Jesus cuspiu a saliva, uma coisa mais nojenta, né? Curou o cego com cuspe, um pequeno lodo, né? A gente tem que ficar preparado com essa autoridade, de acordo com esse poder, para a gente poder também ser criativo. Porque a gente também fica achando que a gente vai fazer os milagres assim, uma fé, vai ser igual a de Jesus, né? A gente às vezes confia tanto na Bíblia que acha que tem que ser tudo milagre exatamente como está na Bíblia. E essa autoridade do Senhor, Ele fala naquele dia: não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pediste nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. E nós sabemos que a autoridade que Jesus recebe, ela não está em si mesma, no próprio Cristo, mas ela vem do Pai. O Pai autorizou a Jesus a receber esse poder. Jesus, na sua passagem no próprio Evangelho, ele fala mesmo que ele não veio fazer a vontade dele. Em João ele chega até a ser meio cri-cri, batendo de frente com os fariseus, né? O Evangelho de João, assim, até uma realidade que a gente não vê nos outros evangelhos. É Jesus batendo: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer aquilo que meu Pai. Eu não faço nada por mim mesmo, eu só estou imitando meu Pai, eu só escuto aquilo que o meu Pai me fala. A gente pode até fazer uma comparação. Quantos aqui tem cartão de crédito? Quer dizer, não tenho mais, graças a Deus. E quando a gente pede aquele cartão adicional para o nosso filho, nós sabemos que aquele cartão adicional, né, o povo até se coçou aqui na cadeira, né? Aquele cartão adicional, aquela fatura, né? Então, aquele cartão que é utilizado pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu cônjuge, aquele cujo qual receberá esse cartão adicional, você sendo titular, né? Vem com o seu nome naquele cartão de crédito, certo? O seu nome está vinculado direto, você como titular, àquele cartão. Nós sabemos que se você tirar aquele nome, ele não tem crédito nenhum. Quem tem crédito é você, quem tem crédito é o titular. E é por isso que você tem crédito, o seu nome está naquele cartão adicional. Tira aquele cartão o nome do titular naquele cartão adicional, ele vai passar cartão e não vai comprar nem uma balinha Juquinha. E essa é a realidade. O titular é o Pai. O Pai deu essa autoridade, deu essa credibilidade ao Senhor, esse cartão adicional. Jesus passou pela terra passando cartão adicional. Jesus passou pela terra utilizando o poder que não era dele, mas a autoridade era do Pai. E a gente sabe que filho desobediente, filho que gosta de passar 300, né? De uma vez só, no chinelo, né? A gente sabe que para poder nós darmos,
essa responsabilidade, o filho tem que ser responsável. Quem aqui, por acaso, daria, um cartão adicional para o filho com um limite grande, sem saber que ele tem um controle? Por isso que Jesus foi exaltado acima de todo nome, porque ele se fez obediente até a morte, e morte de... Jesus foi tão obediente, tão responsável, e é por isso que Deus dá esse crédito nele ilimitado. A gente muitas vezes coloca o limite, no cartão adicional, mas Deus, toma. Deus se alegra desse filho que é obediente. Deus se alegra desse filho que tem responsabilidade e passa com sabedoria esse cartão, que ele vai e dá mais crédito. Mas a gente sabe que quanto mais Jesus fez e fez bem, o nome do Pai estava nesse cartão. Amém? Então, queridos, Jesus lá em João vai falar para a gente: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Prestaram atenção? Não foste vós que me escolheste, foi você que teve adesão a Jesus. Você não teve iniciativa nenhuma. Desculpa te frustrar aqui. Não briguem comigo, gente. Calma. Gente, desculpa, mas eu tenho que falar isso. Não foi iniciativa de vocês. Não foi. Jesus, o Pai, Deus já estava, já tinha escolhido vocês. Já tinha escolhido você, já tinha pensado em exatamente tudo aquilo que Ele ia fazer e tudo aquilo que você vai fazer no nome dEle. Essa autoridade. A própria palavra confirma: eu vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. E o Senhor diz que escolheu você, e Ele ainda reafirma o contexto do cartão de crédito que nós falamos agora, que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Ele nos empresta o cartão. Jesus nos dá o cartão do meu Pai, Está aqui. Senhor, eu preciso. Está aqui, eu tenho crédito com meu Pai. Você usa com sabedoria, que nem eu estou usando, não abusa. Nós pediremos ao Pai, mas o cartão é de Jesus, que está ilimitado. Um dos exemplos que nós vemos essa autoridade é aquele episódio da cura do coxo de nascença, no pórtico de Salomão, pórtico Formosa dos Atos dos Apóstolos. Foi uma das primeiras curas depois de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, arrebatou os apóstolos, que eu não preciso nem retratar o episódio de Pentecostes aqui, porque eu, como eu tinha falado, recebi o dom de Pentecostes nesse momento, nesse lugar, antes dessa pregação. E autoridade, um espírito de coragem, um espírito de intrepidez, de parresia, essa é a palavra grega, espírito de parresia, fez com que o povo anunciasse, o povo tivesse autoridade. Pedro, que, como até Monsenhor Jonas uma vez na pregação falou, Pedro era caniço rachado. O significado da palavra de Simão é que era Simão, caniço rachado, um covardão, como diz, peidou na farofa. Na hora de poder reafirmar a autoridade em Jesus, foi perseguido, ele, vazei. Peidou na farofa, ele vazou. E aqui que aconteceu? Depois de Pentecostes, ele foi com muita autoridade. Aquele Pedro que era caniço rachado, peidão na farofa, se torna agora Pedro. Simão,
Mesmo Jesus dando esse novo nome a Pedro, ele não tinha ainda, porque os judeus tinham o seu nome vinculado ao significado da sua vida, daquilo que ele faz, da sua família faz. Então Simão, que era caniço rachado, ele se torna agora pedra, ele se torna autoridade. E naquele pórtico Formosa, ele está andando junto com Tiago, gente, não sei se era Tiago ou era João. João, obrigado. Tá ele, Joãozinho, Janzinho, queridinho, né? Até João é meio engraçado, né? Que João era o discípulo mais amado de Jesus. Agora vai ver qual é o evangelho que estava escrito isso. João, né? João, ele mesmo, vou fazer o meu evangelho. João, o discípulo mais amado. Ele mesmo escreveu que é o mais amado. Glória a Deus, porque nós devemos tomar posse desse amor. E Pedro e João viram aquele coxo de nascença. É bem legal que a Bíblia fala de nascença, porque aquele coxo poderia ser coxo recente, vamos dizer assim, há pouco tempo. E aquele coxo de nascença está desde o seu nascimento pedindo esmola naquele pórtico que era o principal do templo, que as pessoas passavam para poder receber esmola. E as pessoas viam ele todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Inclusive o próprio Pedro e João, eles o viam sempre, porque eles, como judeus, faziam suas práticas judaicas. Então, olha para mim, e o coxo já estendendo já a mão para receber o dinheiro, né? Se fosse eu, já até dar um tapa. Não, que dinheiro, o quê? O que eu tenho, desculpe, mas não tenho nada. O que eu tenho eu te dou, que é tudo. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele não andou. Ele deu uma cambalhota, deu um duplo twist carpado no espírito. Ele é muito interessante, quem puder ver, veja, por favor. Tem um filme que a própria Paulinas distribui, que é o Atos dos Apóstolos. E nesse filme ele retrata essa cura. E o mais maravilhoso é quando você vê que esse coxo, quando é curado, ele não anda, ele parece pulando sempre. É engraçado que ele está lá, ele está pulando, ele está indo, está pulando. Ele vai andando, os apóstolos, e ele se torna seguidor desses apóstolos, óbvio. E é engraçado que aí corta a cena, aí vai outra cena, aí quando volta uma outra cena que está o discípulo, está Pedro, está João, está ele lá. A gente até brinca, ele deve ter ficado coxo de novo, né, com artrite reumatoide, até o menisco dele, acabou o joelho dele. Aí ele voltou a ser coxo porque o joelho dele, de tanto ele pular, meu Deus do céu, né? Mas exatamente isso, o poder de Deus, ele não vai só para levanta-te e anda. O poder de Deus extrapola, levanta-te, e Deus, quando a gente fala anda, Deus já está falando, você vai pular, queria uma perereca louca. E ele foi assim. Quem quer essa autoridade? Quem quer? Para a gente ter essa autoridade, a gente precisa continuamente ser batizado no Espírito. Nós precisamos estar sempre com autoridade, com alegria, porque o reino de Satanás é o reino de alegria? Não é. A palavra diz que o inimigo veio para matar, roubar, destruir, e se vocês não sabem disso, saibam agora. O inimigo vem matar, né, com um tiro, uma bala perdida. O inimigo, ele adoece. A morte é através de doença, e doença espiritual. Ele quer que a gente define. Não é uma morte impactante, pá, morreu, mas ele vai deixando o povo triste. A tristeza matou a muitos, diz a palavra. E a gente vai definhando. E se a gente não é batizado no Espírito Santo, se a gente não recebe, não toma posse dessa autoridade, não recebe essa unção, espírito de parresia, de coragem, e viver a realidade espiritual, sobrenatural, a gente vai ficar no natural, a gente só vai ver
Jornal Nacional mostrando de graça, a gente só vai ler o Povo, vai ver o Extra mostrando tiro, 2 tiros, 3 tiros, 1, 2, 3 bueiros que acidentam 1, 3, 4, 5, e a gente vai ficar muito alegre, empolgado em viver no Espírito, né? Vendo essas desgraças, né? Não. A gente não pode se abastecer do natural. A gente tem que ter essa realidade. Esse combate é um combate alegre. Gravem isso, por favor. Se vocês não escutaram nada até agora, esse é um combate alegre. É um combate alegre para começar, que o inimigo, como eu falei no início, é uma simples criatura e Deus é Deus. Mas se nós temos um combate aqui hoje, existe um motivo. Porque Deus veio para nos colocar de volta em segundo lugar no comando. Mas esse reino precisa ser conquistado por nós, a nossa adesão, até que ele venha, para poder, conforme a palavra, dar uma bica no Satanás, né? Na fuça do Satanás, para ele poder voltar ao lugar dele, que é, né, o lago de chofre e lama, de lava, né? Agora, minha gente, para você combater esse inimigo, nós precisamos viver no reino espiritual, nós precisamos viver na graça, nós precisamos viver essa autoridade, buscando os sacramentos, vida de oração. Você, mãe, ore pelo seu filho. Criança agitada, muito agitado, ore pelo seu filho. Você, na sua casa, impõe a mão, você recebe uma autoridade espiritual que não pode ser tirada por ninguém, porque a gente fala muito com relação espiritual, e muitas vezes a gente acaba ficando muito no subjetivo, muito relativo, fica coisa muito assim, pá. Então, eu digo uma coisa: o reino espiritual existem regras, o reino espiritual existem parâmetros, regras de trânsito. Nós temos que obedecê-las. As regras espirituais também têm que ser obedecidas. O demônio também obedece essas regras. Se você, na autoridade, como pai, como mãe, se você impõe a mão sobre o seu filho, sobre a sua filha, e ordena que toda influência maligna, através de amigos, de lugares, de objetos que caem em nome de Jesus, todo mal será caído por terra. Porque Deus te deu essa autoridade. O inimigo não tem contra a autoridade que foi dada do pai pelo filho, do filho ele te emprestou o cartão de crédito. Essa autoridade tem que ser exercida. Lugares, objetos. Muitas famílias, tem um caso até próximo, que estavam em desavença, o marido e a esposa. E então eles eram um povo de caminhada, só que de certo modo estava acontecendo, estavam batendo de frente, e até mesmo eles não sabiam porquê, mas vinha a falta de tolerância, vinha a falta de paciência, e foi descoberto que o local onde eles moravam, os antigos proprietários viviam em pé de guerra. Eles viviam como cão e cão. Eles viviam uma realidade de miséria, de gritaria, sabe, assim, aquele tipo de gente, assim, Deus tem misericórdia, mas sabe que é quase que personifica o cão. Então eles viviam naquele ambiente. Eles se mudaram, saíram de lá, e essa família conhecida minha começou a habitar aquele lugar, e aquele lugar estava com esse ambiente. E na autoridade do nome de Jesus, como proprietários. Existem regras espirituais, então você é proprietário, você tem autoridade sobre aquele lugar que você é proprietário naquele momento. E se aquele momento foi consagrado ao inimigo de Deus, a Satanás, foi dado para ele a posse daquele lugar, você como proprietário, você desfaz aquele acordo. Quando a gente renuncia, quando a gente, autoridade de pai, de donos de propriedade, na nossa família, no nosso trabalho, em nossas coisas, Deus nos dá essa autoridade, e tudo aquilo que não vem de Deus será abatido.
porque o inimigo terá que acatar essa ordem de Deus. E queridos, o inimigo quer nos abater. O inimigo quer que a gente fique, sabe, guarda de trânsito? Um guarda de trânsito parado no meio dos cruzamentos. De que vale um guarda de trânsito no meio do cruzamento? O carro vem, ultrapassa o sinal, vai e volta, para. O guarda de trânsito sem autoridade, ele é um objeto inanimado. O guarda de trânsito, quando tem autoridade, toma posse daquilo. Eu fui autorizado pela Sete Rio, pelo Departamento de Trânsito, para organizar esta via, estas ruas, a locomoção dos carros. Então, parou, seguiu, atravessa. Essa é a autoridade que Deus quer que você tome posse agora. O Senhor quer que seja levantado um povo da autoridade. O mundo quer que a gente seja guarda de trânsito dormindo no ponto. O inimigo de Deus quer entorpecer. O inimigo não vem só para matar, roubar, destruir, mas o inimigo de Deus vem fazer com que você fique dormindo. Então, querido, feche teus olhos agora, porque essa autoridade do Senhor é adesão. O Senhor não nos força, o Senhor não nos obriga. Pelo contrário, Ele nos deu uma liberdade tamanha. O próprio Deus até se limita, coloca limitações no seu poder para poder nos dar essa liberdade. E essa liberdade, meus irmãos, que já foi maravilhosamente conquistada no nome de Jesus, você tome posse agora. O Senhor quer levantar uma geração de verdadeiros combatentes. O Senhor quer levantar uma geração que não seja confundida, mas sim uma geração que vá para cima, levando alegria, que vá com coragem, com ousadia, com força. Essa autoridade no nome de Jesus, ela é oferecida a nós nessa noite. O Senhor vem a nós para derramar abundantemente aquilo que você necessita para se tornar um soldado em estado de alerta. Você agora, em nome de Jesus, peça ao Senhor: eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu sou do teu exército, Senhor, eu quero combater em teu nome, porque a vitória já é garantida. Eu quero, eu aceito, eu preciso para minha família, eu preciso para minha casa, eu preciso para o meu trabalho, eu preciso para os meus estudos. Unja-me, Senhor, alista-me, Senhor, dai-nos, Senhor, as armas necessárias para combater, para prosseguir e para vencer tudo que se levanta contra mim, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus estudos. Então, querido, você vai agora com a sua voz, você vai traduzir isso em oração pessoal. Vai levantando a tua voz e pedindo: Senhor, unja-me, eu preciso, Senhor. Vai, levanta a tua voz com ousadia. Se você quer, se você precisa, você vai pedir agora, porque o Senhor está derramando, o Senhor está transbordando este lugar da autoridade, do poder no nome dEle. Peça com coragem,
Desça com ousadia. O Senhor levanta esposas, o Senhor levanta esposas para ser combatentes na sua casa, na sua realidade, principalmente com o seu marido. O Senhor te hoje capacita, te dá autoridade para você levar a presença do Senhor, a vitória do Senhor e a paz, principalmente a paz na sua casa. Esposa, em nome de Jesus, receba essa autoridade. Em nome de Jesus, receba essa coragem. Jovens são levantados para prosseguir os seus estudos. Pessoas que querem estudar e têm dificuldade. Pessoas que não conseguem prosseguir. O Senhor, em nome de Jesus, te dá autoridade para vencer, para prosseguir nesse estudo. Principalmente autoridade para derrubar todas as forças contrárias a essa vitória na tua vida. A vitória de se formar, a vitória de você passar de ano, passar de período. Todas as coisas que se levantam em nome de Jesus, receba agora. Tristeza, o Senhor quer levantar pessoas com tristeza, pessoas que estão abatidas, pessoas que não têm motivação, pessoas que já vêm na igreja, amam o Senhor, mas pessoalmente estão abatidas, não encontram forças. O Senhor te dá coragem hoje, o Senhor te dá autoridade para derrubar todos os inimigos de Deus, todos os inimigos de Deus que querem te derrubar, através de amigos, através de influências, através de pessoas conhecidas, que estão te colocando para baixo, te colocando triste. E em nome de Jesus, você que se sente depressivo, triste, desamparado, desmotivado, em nome de Jesus, receba essa autoridade e levante-se. Levante-se, porque você, a partir de agora, é um soldado em prontidão do exército de Deus. Por quê? Porque nada poderá nos abalar, nada poderá nos derrotar, pois a nossa força e vitória tem um nome e é Jesus. Tem um nome e é Jesus. Então, em nome de Jesus, você vai cantar com toda a autoridade, você vai levantar, você vai proclamar, você vai ser vitorioso. Em nome de Jesus, nesse nome poderoso, nome sobre todo nome, declara essa vitória, declara esse poder que está nas tuas mãos. Esse poder que não é seu, mas é o poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Com fé e autoridade, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra. Quero viver tua palavra. Quero ser cheio, Quero Senhor. ser cheia do teu Espírito.
só te peço, livra-me do mal. Eu quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra, Senhor, livra-me do mal. ergue os teus braços com autoridade, declare: Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Oh Senhor, seu nome é santo e poderoso. Está esmagando Satanás aqui. Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, Pois minha força e vitória tem um nome. tem o nome de Jesus. Nada poderá me abalar, Mas nada nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. aplauda esse Deus, aplauda essa autoridade.